Bom dia, pessoal. Acho que Brenda já entrou, José Adriano também. Bom dia. Bom dia. Esperar mais uns 2, 3 minutinhos, né, Bruno? Bom dia, o pessoal que está chegando. Esperar só mais uns 2 minutinhos aqui para a gente começar, para também não atrasar muito. Bom, 5 minutinhos. Acho que a gente pode iniciar aqui nosso bate-papo. Bem-vindos, né, a esse encontro aqui. É um prazer muito grande estar com vocês hoje para falar de um tema que é muito do nosso dia a dia, né?
pessoas, às vezes, acham que essa questão da cobrança ou das ações judiciais de cobrança, né, de crédito e cobrança está muito longe da gente, mas não está, né? É, é muito realmente do nosso dia a dia, né? Nós, como consumidores, inclusive, certamente já nos vimos aí em situações em que ou a gente comprou um produto que não foi entregue, ou estabeleceu uma relação comercial em que não houve o pagamento correto, e a gente precisou acionar aí a justiça para não se ver diante, né, de um calote, vamos dizer assim. Então, é uma situação realmente muito próxima, e que hoje tem mudado bastante. A forma como os advogados, né, as pessoas que trabalham com crédito e cobrança, as pessoas do financeiro, do administrativo, muitas vezes que estão envolvidos nessa etapa ali de concessão de crédito, né, e de cobrança efetivamente de inadimplência, não percebem ainda a mudança, mas a gente precisa realmente conversar um pouco sobre isso. E a ideia dessa palestra, né, na verdade, desse bate-papo, surgiu em função muito disso, dessas mudanças que a gente percebe no dia a dia, né, eu como advogada percebo bastante, e trazer isso, né, para as pessoas que estão ali na linha de frente do crédito e cobrança é muito importante. Então, o que motivou essa palestra, né, esse bate-papo, foi justamente isso, a gente pensar um pouquinho fora da caixa, no que tem acontecido de diferente, né? O que hoje as empresas, os advogados, né, as equipes que trabalham com crédito e cobrança estão fazendo ou movimentando para tentar, de fato, recuperar um crédito. Então, esse é o objetivo da gente hoje. Né? Não falar o que a lei permite ou o que a lei não permite, porque isso está muito afastado, eu acho, que do nosso dia a dia e já está muito claro também, né? A gente precisa entender o que está fora disso e o que precisa ser feito. Então, essa é a ideia hoje do nosso bate-papo. Já falando um pouquinho da palestra, mas agora realmente me apresentando. Meu nome é Ruana, né? Para quem ainda não me conhece ou não teve a oportunidade de conversar comigo, mesmo que através das redes sociais. Eu advogo há 20 anos já. Coincidentemente, agora em julho fiz 20 anos de formada, né? Então eu formei, já fui exercer de fato a advocacia. Trabalho nos últimos 5 anos de forma muito intensa e focada na área de recuperação de crédito e cobrança e na área de relação de consumo, que eu acho que são duas áreas que se ligam bastante, né? Mercado e consumo e crédito e cobrança são áreas intrinsecamente ligadas. Sou sócia do Xenu. O Xenu é um escritório hoje que atende todas as áreas praticamente do direito. Temos 9 sócios no escritório, né? Temos uma presença realmente muito forte no Brasil, também com uma atuação internacional, especialmente no eixo França-Brasil. E a gente, além de ter essa presença forte no Brasil, principalmente em 4, né, unidades, Brasília, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, eu fico em Brasília, temos também ali uma gama de advogados, já que o nosso negócio ele é online, né? Depois da pandemia a gente fez essa mudança, então todos os profissionais que trabalham conosco estão em home office, e isso permite que a gente tenha uma certa capilaridade nacional e nos ajuda muito, especialmente nesses casos de crédito e cobrança, né? Nessas ações judiciais. A gente consegue ali fazer diligências pessoais, enfim, que a gente vai ver que faz muita diferença, às vezes, numa ação de execução, numa ação ordinária, numa ação monitor. Tá? Então, no final, deixo meus contatos. Quem quiser depois estender essa conversa, né, trocar uma ideia sobre o assunto, eu estou super à disposição. Iniciando um pouquinho, então, né, desse bate-papo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de crédito e cobrança é entender qual que é o cenário atual que a gente vive, né? Onde que a gente está pisando. E, infelizmente, né, a gente tem um cenário de muita instabilidade. A gente já tem vivido esse cenário há alguns anos, especialmente depois da pandemia, e a gente ainda vive esses reflexos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente hoje tem um cenário de alta inadimplência, né, um número elevado de recuperações judiciais sendo ajuizadas dia após dia.
a gente percebe isso nitidamente no escritório, pelo número de pedidos que a gente recebe, né, de orientação em relação a algumas empresas que querem entrar com esse procedimento, ou de empresas que se veem com um crédito arrolado num procedimento de recuperação judicial ou falência. Então, é um número bastante expressivo, e o que a gente percebe lendo, né, e conversando com alguns especialistas, né, economistas, de forma mais especial, é que isso é uma tendência que ainda deve permanecer no ano que vem. Então, assim, eu até colacionei algumas notícias aqui para vocês mais recentes, em que a gente tem isso transformado em dados, né? A gente tem um endividamento das famílias, a gente tem um endividamento das empresas, a gente tem uma taxa de juros elevada, uma situação global, vamos dizer assim, propícia a também causar uma instabilidade, né? A gente vê guerras ao redor do mundo, instabilidades em relação a relações comerciais que antes eram bem estáveis, né? Com tarifações. Então, todo esse cenário é muito propício à permanência ou aumento desse cenário de inadimplência. E por isso a gente precisa realmente começar a ficar mais atentos, né, ao que fazer diferente para poder acompanhar esse cenário e, ao mesmo tempo, não fazer com que a nossa inadimplência interna ou fazer com que a recuperação de crédito que hoje a gente tem diminua. Né? O que eu posso fazer de diferente para isso? Então, é muito importante a gente estar sempre acompanhando essas mudanças econômicas, macroeconômicas, para entender o que isso afeta no meu dia a dia, né? O que isso afeta o meu negócio, o que isso afeta a empresa na qual eu trabalho. E aliado a esse cenário que a gente tem, né, econômico, né, global, a gente também tem o cenário do judiciário. O último estudo, né, levantado pelo CNJ, que é a Justiça em Números, só reforça essa situação de total paralisação, eu diria, do judiciário em relação, especialmente, aos processos executivos. E aí, quando eu falo processos executivos, eu estou falando também de execuções fiscais, né, e execuções cíveis. A gente tem um elevado percentual de frustração dessas ações, né, cerca de 85% das execuções no Brasil, elas são frustradas, ou porque a gente tem ali a aplicação da prescrição em função do lapso temporal que aquele processo tramita, ou em função realmente da inexistência de bens ali passíveis de serem penhorados para garantir aquela execução. Então, a gente tem um cenário muito ruim. E, aliado à morosidade da justiça, faz com que a gente tenha perspectivas realmente negativas. Então, é muito importante fazer algo diferente para mudar esse cenário. O que a gente vê na prática, né, como advogados, é que assim, o volume de fato que o judiciário tem é imenso. Então, assim, numa vara de processos em que eu tenho ali centenas de casos, talvez na mesma situação, ou seja, dependendo de uma pesquisa, dependendo de um despacho do juiz para determinar a expedição de um ofício, se não houver uma diligência efetiva, se não houver uma atuação muito presente do advogado, isso acaba entrando ali numa fila de processos para serem despachados, o que é natural e até esperado, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de interferência externa, no sentido de dar uma preferência ou não para determinado caso, mas assim, a gente precisa ter essa presença ativa ali para cobrar, né, para fazer com que os processos se movimentem diante desse cenário. Então, assim, combinando os cenários econômicos e cenários do judiciário, a gente precisa fazer algo diferente. A demora no trâmite do processo ela é diretamente proporcional à inexistência de bens ou à dificuldade de recuperar um crédito. Então, é um tema que vem sendo tratado. O judiciário, por mais complexo que o sistema seja, ele tem adotado medidas para tentar fazer com que os processos sejam julgados na maior velocidade possível, né, dentro da estrutura mesmo que é hoje oferecida, principalmente em algumas capitais a gente tem um gargalo maior, né, por exemplo, São Paulo
pelo volume de processos, a gente tem uma demora maior. Rio de Janeiro, a gente tem uma demora maior. Outros estados, como Brasília, que é onde eu fico, a gente percebe uma agilidade maior, até pelo volume de processos também. Mas isso depende também muito do outro lado, né? Depende muito da atuação ali do advogado em relação a esses processos, para que a coisa realmente não fique em nenhum momento parada, né? Tem que ter a atuação, ela tem que ser de forma bem diligente, tá? Então, se a gente casar esses dois cenários, né, tanto o cenário do mercado e o cenário da justiça, eu elencaria aqui, vamos dizer assim, 5 motivos principais para que a gente tenha esse cenário de autoinadimplência, de dificuldade, né, de recuperação de crédito. O primeiro é que, de fato, a gente ainda sofre efeitos pandêmicos, né? As pessoas falam, pô, mas a pandemia acabou já tem 5 anos e a gente ainda está nesse discurso. Infelizmente, sim. Vários segmentos se recuperaram de forma até além da expectativa, mas hoje, por exemplo, se a gente olha força de trabalho, eu estava lendo um artigo, acho que foi na CNN e outro na Carta Capital, falando que hoje 60% das empresas têm dificuldade de preenchimento de vagas para tarefas mais básicas. Muito em função da pandemia. A gente teve uma política de assistencialismo forte, não poderia ser diferente, né, durante esse período, mas que permaneceu. E aí, os estudiosos, enfim, a opinião dos especialistas, guardada a minha opinião pessoal, entendem que isso pode ter levado a uma permanência, né, dessas pessoas ainda dependente desses benefícios sociais, ou até mesmo na informalidade, em que elas obtêm ali uma renda complementar, em função, em detrimento de vagas formais, principalmente quando a gente está falando de exigência de baixa instrução. Então, a gente enfrenta esse problema aí no mercado de trabalho. Alguns segmentos ainda não se recuperaram, né? Aliado a isso, a gente tem também as incertezas, né? Como a gente comentou, como eu falei um pouco sobre isso. Do ponto de vista global, a gente tem guerras ao redor do mundo, a gente tem a questão das tarifações, interferências governamentais em políticas econômicas, né, que deveriam ser mais autônomas, como, por exemplo, agora, recentemente, em relação ao Banco Central norte-americano. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um cenário de instabilidade econômica. A alta inadimplência, né, pelo superendividamento, que a gente percebe nitidamente aí, falando mais de casa no Brasil. Alguns modelos de negócio, eles são mais propícios a fraudes, né? Então, por exemplo, bancos sofrem mais com a questão das fraudes, fintechs sofrem mais com a questão das fraudes. A gente tem também, já pelo lado do devedor, uma artimanha em relação à criação de várias empresas, né, para obtenção, por exemplo, de empréstimos, de realização de negócios, e aí depois você tem ali o fechamento daquela empresa com um volume alto de dívidas, né, deixadas. A gente tem essas situações também pelo lado do devedor, que está bem esperto, vamos dizer assim, e por isso a gente precisa acompanhar, vamos dizer, esse mercado, né? E os juros altos. A gente tem um mercado de crédito ainda, por mais que a gente tenha tido, pelo menos recentemente, algumas medidas para melhorar isso, a gente ainda tem um mercado com juros muito altos, o que propicia, né, o que auxilia essa questão da inadimplência. Às vezes a pessoa ali na hora de um aperto, ou até mesmo pensando numa expansão, ela vai, tira um empréstimo, mas depois ela vê que não consegue pagar, né, as previsões que ela fez, ou a estrutura que ela montou ali não está respondendo como ela previa, e aí isso acaba virando uma bola de neve que a gente conhece. Então, esses seriam os principais motivos, que eu diria assim, que mantém, né, esse cenário de inadimplência, que deve permanecer aí pelo próximo ano, né? Pelo menos até o final de 2026, se acredita que esse cenário não vai mudar muito, não vai se alterar muito. E aí, pensando nesse cenário, olhando onde é que a gente está pisando, uma pergunta que às vezes eu me faço e as pessoas também se fazem muito que trabalham nessa área é o seguinte: pô, tá bom, eu tenho aqui um crédito, já cobrei internamente, preciso executar.
quando que começa essa execução? Quando que começa esse processo de cobrança judicial, né? E aí eu falo que a cobrança, na verdade, ela começa muito antes, né? Esse processo de execução, de busca de bens, ele começa muito antes de qualquer ação judicial. E eu acho que essa é a primeira mudança efetiva que a gente precisa fazer do estilo clássico de cobrança. Acho que a cobrança, ela começa ali ainda no diálogo. Ainda quando você entende ou acredita que você vai receber o seu crédito, que você tem um contato com o devedor. Ali começa o processo executivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ali começa o levantamento dos indícios em relação àquele devedor. Né? Se ele tem bens ou não, qual que é a situação efetivamente econômica dele, se ele é casado ou não, a revisão daquele contrato, né, que foi firmado, se tem ali alguma garantia ou não. Então, assim, o principal momento que eu diria para uma execução é exatamente quando eu transito da concessão de crédito para uma cobrança. E aí eu estou falando de uma inadimplência que muitas vezes não chega a 30 dias. Alguns estudos já assim, publicados, eles entendem que um crédito com mais de 45 dias, claro, dependendo do segmento de mercado, porque a gente tem, né, segmentos em que a régua de cobrança ela é naturalmente mais alongada, mas, no geral, 45 dias de atraso já é um crédito em que 50% eu não vou conseguir recuperar. Então, esse momento ali de primeiro contato de cobrança com o devedor, ele é extremamente importante e ele pode, sim, determinar qual que é o grau de recuperabilidade daquele crédito ali, eventualmente depois, numa assessoria judicial de cobrança, ou uma assessoria externa de cobrança, ainda não falando de esfera judicial. Então, eu coloquei aqui 7 passos que eu acho que são extremamente importantes antes mesmo da gente começar uma execução, que é a questão do levantamento dos indícios, né, nesse primeiro diálogo. Cada indício que você consegue antecipar ali, você propicia um pedido mais assertivo numa execução ou numa ação judicial. Você, quando consegue mapear ali precocemente, né, todos os vínculos que aquela empresa tem, por exemplo, que aquele sócio tem com outras empresas. Muitas vezes teve um cliente recente que falou assim, pô, mas esse cara, eu identifiquei aqui que é o mesmo sócio, ele fechou essa empresa, não tem 2 meses, e ele já está me pedindo crédito aqui em relação a um outro CNPJ. Isso é um indício muito claro de fraude, né? Que houve um esvaziamento patrimonial ali naquela outra empresa. Então, é preciso ficar muito atento a isso. E isso tudo, né, todo esse conjunto de indícios vai ajudar na elaboração de um parecer prévio dessa análise de grau de recuperabilidade do crédito. Até para você avaliar se vale a pena, né, transferir isso para uma agência terceirizada de cobrança, se vale a pena já transferir isso para um escritório de advocacia para ajuizar a ação de imediato, pensando naquele prazo ali muito curto que a gente tem, né, de recuperação. Então, esse momento é de extrema importância, sabe, para a recuperação do crédito. E aí, falando um pouquinho de esteira de cobrança, e lembrando, obviamente, que cada segmento tem a sua esteira de cobrança, cada tipo de negócio, mercado, né, adota uma esteira de cobrança diferente, mas de uma forma geral, quando o crédito ele chega no escritório e ele tem mais de 30 dias de vencido, nós indicamos para o cliente que a gente não pode passar mais 30 dias aqui na assessoria antes até ajuizamento da ação. Então, ou ele vem para ajuizamento imediato, ou a gente faz uma última tentativa de negociação, que eu acho que é sempre válido, né, uma negociação extrajudicial do que uma ação judicial. Até para formalização de um título, muitas vezes a gente não tem ali todos os documentos necessários para entrar com uma ação judicial, e a gente fazendo um acordo, mesmo com a expectativa de que ele seja frustrado, ter aquele documento já facilita muito a vida, né, lá no judicial. Então, assim, isso não pode passar de 30 dias. Então, eu trouxe aqui como exemplo para vocês a análise de crédito, a esteira de cobrança que a gente utiliza aqui no escritório quando a gente tem um crédito com age aí já de 30 a 45 dias de vencido, né? E, obviamente, os que estão a mais disso também. Então, entre o recebimento do caso e o ajuizamento, a gente não passa ali de 35, 40 dias.
justamente porque entendemos que tempo é proporcional à recuperação do crédito. Então, quanto mais você demorar, mais difícil você vai realmente recuperar o seu crédito. E aí, nesse contexto todo, entra a questão da penhora criativa. O que é essa tal de penhora criativa que todo mundo agora só fala nisso, né? O que efetivamente mudou para a gente... o que a gente tem que ficar atento, né, efetivamente agora em relação aos processos judiciais? O que se tem penhorado na prática, né? Como satisfazer esse crédito? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho, né, sem entrar muito na questão jurídica, mas só para vocês entenderem, eu acho que é muito importante, mesmo quem não seja advogado, mesmo que não lide diretamente, né, com o jurídico, mas quem está ali no início, na concessão de crédito, quem está ali no meio do processo fazendo uma cobrança interna, ele precisa entender qual que é o objetivo final. Quais são os documentos, o que o advogado lá na ponta vai precisar para efetivamente concluir essa etapa e recuperar esse crédito. Então, entender isso aqui ajuda muito a colher aqueles indícios lá do início, que eu falei que é o primeiro passo, né, eu diria. E a penhora criativa é um termo, obviamente, que surgiu, ele não tem uma previsão legal, né, dizendo lá especificamente o que é penhora criativa, mas foi uma estratégia, né, construída na prática, vamos dizer assim, né, tanto pelos juízes como pelos advogados, que perceberam que os devedores eles estavam cada dia mais sofisticados, né? Agindo de forma muito ágil para fazer uma blindagem patrimonial, para se desfazer ali de determinados laços em relação àquele CNPJ, para não pagar efetivamente os seus débitos. Então, nessa caminhada, né, foram surgindo ideias, foram surgindo alternativas que, mesmo não previstas em lei, e que ainda hoje encontram, às vezes, dificuldade, parte de alguns juízes de assimilarem isso, criou-se esse termo penhora criativa, né, para tentar atingir aí bens do devedor que usualmente não são atingidos ou que normalmente não são os usualmente solicitados ou requeridos pelos advogados, né? A gente tem, obviamente, um artigo em que a gente fundamenta esse pedido para o juiz, nessa ideia de que uma ação de cobrança ela tem que privilegiar o credor, né, e não o devedor, guardadas as devidas garantias legais ali, de ampla defesa, contraditório, enfim. Mas é utilizar a lei para garantir que todas as medidas necessárias elas sejam tomadas e sejam deferidas pelo juiz, né, buscando soluções diferentes ali, inovadoras, para fazer com que o devedor pague o que deve. É mais ou menos isso aqui, traduzindo o que diz esse artigo 139.4 do CPC, que é o fundamento legal que os advogados, que nós utilizamos aí para pedir essa penhora criativa, né? E o que tem de novo, vamos dizer assim, numa penhora criativa? Hoje, usualmente, e aí está todo mundo muito a par disso, você não precisa ser advogado, né, para saber quais são essas medidas que normalmente a gente toma, a gente tem ali Cisbajude, Bacenjude, oficial Detran, que é o Renajude, para ver se tem veículo, fazer pesquisas em cartórios, enfim. Esse é o básico, é o feijão com arroz, que todo mundo faz ali, né? Então, mas o que tem de novo nisso? Né? Tem alguma coisa de diferente, por exemplo, do Cisbajude, de um Bacenjude? Como que eu posso pedir algo diferente em relação a isso, né? E quando a gente vê na prática, a gente vê que existem sim alternativas que podem ser tomadas. Eu trouxe alguns exemplos aqui, depois eu vou entrar em alguns exemplos de casos concretos, né, que a gente já utilizou aqui no escritório, mas a gente tem uma gama de bens que podem ser penhorados, né? A gente pode penhorar obras audiovisuais, direitos autorais registrados, a gente pode pedir penhora de bloqueio de valores de antecipação de imposto de renda, embarcações, aviões, enfim, as coisas mais tradicionais, inclusive que tem previsão legal. A gente pode pedir bloqueio de recebíveis, penhora de faturamento quando aquela empresa está ativa, pesquisar se aquela empresa, né, ou até mesmo se aquele sócio, se a gente conseguir a responsabilização pessoal dele, tem algum precatório a receber, né? A gente pode pesquisar se a empresa estiver ativa, se ela tem bens de produção corrente em que a gente possa fazer a penhora e depois pedir um leilão
até mesmo extrajudicial, a gente pode fazer esse leilão, a gente não precisa do juiz para fazer isso, essa venda direta, né, daquele bem que foi penhorado. A gente pode buscar contratos públicos, se aquela empresa ela contrata, né, com o poder público para saber se tem saldos ali a pagar, mesmo que aquela empresa já talvez não esteja em plena atividade, pode ser que tenha saldos a pagar ainda em relação a contratos públicos. Então, existem sim uma série de pedidos que eles são mais usuais e que, mesmo assim, sendo mais usuais, as pessoas não pedem tanto. Eu acho que essa atuação do advogado ela tem que ser muito cíclica e rápida. Né? Então, pedir uma coisa, indeferiu, já tem que pedir outra, já tem que pedir outra, já tem que pedir outra. O juiz, ele normalmente não gosta que a gente peça tudo de uma vez. Né? Tem que ir por etapas. Assim, né? Mas eu acho que existe uma gama, mesmo dentro do que já é conhecido, muito grande, que é pouco explorado. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui só de aplicação, e existem vários outros que a gente poderia citar aqui, tá? Como regra geral. E alguns que a gente teve sucesso aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Teve um cliente recentemente que a gente conseguiu penhorar o direito de transmissão, né, de determinados programas que ele tinha. A empresa já não está mais, ela está ativa na Receita Federal, mas ela não está operacional. E a gente conseguiu bloquear, né, o direito de transmissão e, obviamente, toda a renda dele advinda, né, junto à Ancine. Você não consegue penhorar, né, o direito em si, mas você consegue penhorar o uso, né, e usufruto desse direito. E, obviamente, isso tem uma rentabilidade muito significativa. Então, isso foi um caso de um setor de entretenimento. Valores de antecipação de imposto de renda. Muitos juízes ainda têm uma certa resistência, mas a gente tem solicitado. Então, caso que tenha CPF, a gente faz um mutirão aqui no escritório, né? Quando começa ali, terminou o prazo para a declaração de imposto de renda, a gente peticiona em todos os processos, pedindo ali o ofício bloqueio de antecipação de IR. É óbvio que isso aqui tem uma restrição, você tem que observar o mínimo existencial, né, ali de cada pessoa, enfim, em relação a esse valor. Também, se o valor for muito insignificante, os juízes acabam indeferido. Mas é uma medida que a gente utiliza, inclusive, para incomodar o devedor, né, para incomodar aquela pessoa física. Então, é uma ação aqui que também a gente não vê tão sendo frequentemente utilizada na prática, e a gente utiliza bastante esse pedido. Embarcações e aviões a gente já conseguiu também, muito relacionados à pessoa física, né? Muitas vezes o sócio, né, responsável por aquela empresa, no eventual redirecionamento que a gente conseguir, uma desconsideração da personalidade jurídica, até mesmo a inclusão dele, né, no polo passivo daquela ação, a gente consegue atingir ali bens pessoais, e já atingimos, inclusive, embarcações, enfim, e aeronaves particulares. Então, um ponto, assim, que muitas vezes as pessoas não dão tanta importância. Ah, mas o cara não tem nada, o cara tá devendo todo mundo, mas já investigou? Investigar, a gente tem que investigar tudo. Né? Animais ou venda também de produção, a gente conseguiu um bloqueio em um processo de produção de leite, né, bovino, e a gente piorou toda a produção ali, então o devedor ele continuou tendo o trabalho e a gente realmente só precisou penhorar ali o resultado daquela produção. Bloqueio de valores de recebíveis, então muitas vezes a empresa ela está ativa, ela não está tão operacional, mas ela continua, por exemplo, fazendo vendas online, ela continua tendo uma certa receita, e aí a gente pede bloqueio desses recebíveis, né, via maquininhas ou plataformas intermediárias ali de pagamento, né? Bens e renda do cônjuge também é um ponto que ainda tem causado certa desconfiança dos juízes, mas em alguns casos a gente já conseguiu bloquear, né? Salário, 30% do salário, e também bens, quando você tem a identificação ali de um regime de casamento ou universal ou parcial de bens, então é plenamente possível atingir ali a renda do cônjuge. No mínimo, você vai causar ali uma discussão e vai incomodar o devedor, né? Então, e provocar muitas vezes um acordo. A gente conseguiu um processo até recente, tinham vários fiadores. A empresa principal ela estava em recuperação judicial,
mas a gente conseguiu negociar com os fiadores exatamente em função desse incômodo que a gente causou em relação aos cônjuges. Então, é um ponto também de atenção. E essa informação, muitas vezes, ela é colhida lá no momento da concessão do crédito. E ela tem que ser atualizada, né? Muitas vezes se concede o crédito e essa atualização de cadastro não é feita. E isso é muito importante, é um dado muito importante para a gente. Já economiza um tempo enorme quando a gente vai ter que fazer uma pesquisa se a gente sabe que ele é casado naquele regime de bens. Ou então é só pedir uma certidão para poder conferir ali o regime, mas a gente já tem aquela informação. Então, é muito importante a colheita desse indício lá no início. Plataforma de venda, né, de livros, por exemplo, a gente já conseguiu. Um caso recente foi na Amazon, de um livro que estava com uma vendagem até bem significativa. E foi bem interessante porque isso foi feito no CPF do sócio e o business, né, o objeto social da empresa não tinha absolutamente nada a ver, né, com essa atividade do sócio, né? Então foi realmente um achado nesse processo a gente conseguir fazer essa penhora. Buscas em cartórios de procurações para rastrear ali movimento oculto em empresas. Muitas vezes o sócio ele não vai atuar em uma outra sociedade como sócio, mas ele vai ter uma procuração ali com poderes gerais, e aí você consegue provar para o juiz que, na prática, quem administra aquela empresa, quem é o dono da empresa é ele. Isso aconteceu num processo, inclusive, particular meu, acho que foi um dos primeiros casos que eu peguei. Eu sou muito inquieta, além de... Acho que acima de ser uma advogada de qualquer especialidade, né, de qualquer área, eu sou uma profissional muito inquieta. E aí, nesse caso, como talvez fosse por ser um caso pessoal, eu acabei me envolvendo até um pouco mais. Então, é de uma figura pública, e aí eu não tenho problema nenhum em comentar, porque o caso não corre em segredo de justiça, na verdade ele já até arquivou, que era um processo ajuizado contra uma construtora chamada OK, aqui em Brasília, de propriedade do senador Luiz Estevam. À época ele estava até preso, né, que eu consegui fazer essa penhora. E aí, pesquisando em cartórios, as procurações, eu percebi que ele tinha uma procuração com amplos poderes para poder representar uma determinada empresa. Nesse período, inclusive, ele estava recluso, né? Ele estava em regime de reclusão. E aí eu fui acompanhando a movimentação dessa empresa. Era uma empresa que contratava com o poder público, né, essa empresa, mas ele não tinha ligação nenhuma formal com essa empresa. Todos os sócios não tinham ligação nenhuma com ele, não eram parentes, não eram nora, genro. A gente fez todo esse mapeamento de relacionamento pessoal e não tinha. Eu comecei a acompanhar essa empresa, foi uma operação, vamos dizer assim, que demorou um certo tempo. Eu contratei um investigador particular nesse caso para poder acompanhar ele, né, a equipe dele, durante 3 semanas para ver essa movimentação. E aí a gente conseguiu efetivamente localizar, né, a sede dessa empresa. Eu pedi para oficiar, né, o órgão público com a qual ela detinha esse contrato, para pedir a cópia de todo o processo licitatório. E ali eu consegui comprovar que, de fato, quem fazia e tomava todas as decisões era o senador Luiz Estevam, e eu consegui efetivamente bloquear vários recebíveis que ele tinha com o poder público e também aluguéis, né, que essa empresa recebia, e satisfazer o crédito ali, que era de 2,5 milhões na época. Então, essa busca de cartório, ela é muito importante em relação às procurações, né? Às vezes a gente acha que não dá resultado, mas efetivamente tem muito resultado, sim. Isso é uma técnica muito utilizada aí por devedores, inclusive. Joias em bancos, né? Muitas vezes a gente tem ali o penhor, a gente acha que isso está em desuso, mas não. É impressionante o valor de bens hoje depositados perante a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Isso é possível de ser acompanhado, inclusive, em leilões, né? Que frequentemente são realizados. Então, a gente consegue ali fazer penhora. Direitos sobre influenciadores, né? Hoje esse é um assunto que está aí a todo momento em voga e a gente precisa ficar atento a isso. Os valores são astronômicos, então se você tem efetivamente um devedor ali que tem uma exposição midiática, que tem um canal de Instagram
que é visivelmente monetizado, isso pode se reverter, sim, na satisfação do seu crédito, então, um ponto de atenção. Patrocínios, contratos de imagem, que eventualmente aquela pessoa tenha, você consegue também penhorar o recebível desse contrato. Bem de produções correntes, como eu falei para vocês, um caso recente, a gente conseguiu bloquear a gente penhorou blocos de cimento que faziam parte ali da produção corrente daquela empresa, ou seja, então estavam disponíveis ali a qualquer momento, ficaram sob a guarda, né, da própria empresa, e a gente fez um leilão extrajudicial. A gente buscou no mercado empresas que estariam interessadas, colhemos 3 propostas, apresentamos para o juiz e fizemos o leilão. É um leilão extrajudicial. Então, é uma possibilidade também. Né? Muitas vezes a gente fala, pô, mas bloquear, penhorar bloco de cimento do cara, o que isso vai fazer? Enfim, a gente quer dinheiro, mas tudo pode se transformar em dinheiro. Então, muitas vezes, essa diligência, ela precisa estar ali, sabe? No sangue do advogado. Tem que ter realmente muita diligência nesse sentido. Faturamento, né, que é mais clássico, assim, a gente tem conseguido bastante penhora de faturamento, normalmente varia entre 5% e até 30%, a gente já tem processos com esse percentual, mas a depender da existência de outros casos que também solicitaram esse pedido de faturamento, a gente pode ter uma limitação ali para também não comprometer a própria atividade, né, da empresa, mas é um pedido bem comum, assim, recorrente, que tem resultado positivo. Precatórios, é sempre muito interessante pesquisar se aquela empresa ela tem algum precatório a receber, se ela tem processos de compensação de créditos em andamento também, é bem interessante. Saldos de contas em plataformas, inclusive de apostas online. Assim, a gente atua também na área de entretenimento e os valores que são despendidos, às vezes, em plataformas online, né, especialmente de apostas, são bem significativos. Então, vale a pena, assim, quando a gente tem um CPF ligado a um CNPJ ou execuções diretamente ao CPF, fazer essa pesquisa. Investigação de contratos públicos, né, como eu dei o exemplo aqui, a gente conseguiu penhorar ali um recebível. Salários, que são mais complicados, porque a gente tem uma questão de análise de mínimo existencial, mas também é possível, inclusive do cônjuge, né? Então é uma outra opção. Enfim, alguns exemplos aqui, né, para vocês. E como que aplica isso na prática, né? Como a gente pode fazer isso antes, né, do outro credor que também está ali na mesma corrida que a gente, né, atrás de satisfazer o crédito? Esse mapeamento estratégico. Né? Pesquisar em redes sociais, sites de transparência, sejam federais, estaduais e municipais, cartórios, as plataformas públicas, privadas. Hoje a gente tem aplicativos que, inclusive, com base numa foto do devedor, ele busca ali informações na web de tudo que já foi falado ou de qualquer post que tem aquela pessoa ligada naquela foto. E aí você consegue fazer um rastreamento melhor, né, da rede social dela, enfim, identificar eventos, identificar muitas vezes bens que ela tem que não estão no nome dela, né? Então, teve um caso, já não é tão recente, mas teve um caso em que a gente conseguiu visualizar que um determinado devedor, ele tinha um veículo que, né, tinha um alto valor e que ele postava isso com uma certa frequência em redes sociais, mas ele não estava no nome do devedor e também não estava no nome de familiares. Mas, em função dessas fotos que a gente juntou no processo, o juiz entendeu que, de fato, aquele bem era dele, ele usava aquele bem e determinou a penhora. E aí, eventualmente, o dono do carro é efetivo que se explique, né? Então, é bem importante que a gente faça esse monitoramento. E esse monitoramento, que eu diria que até silencioso, assim, ele tem que ser constante. Ele tem que ser desde o momento em que eu fiz o levantamento dos indícios ali, que eu preparei um parecer de viabilidade da recuperação daquele crédito, até o final daquele processo, até o momento em que eu realmente digo, olha, esse crédito não é passível de ser recuperado. Esse monitoramento ele é constante. Por quê? Porque as coisas mudam todos os dias, a vida do devedor também muda todos os dias, então a gente precisa fazer esse acompanhamento. Sempre buscar comprovar as informações, né, que a gente vai informar para o juiz. Então,
perceber uma situação, tirar o print ali, mesmo que seja uma conversa, né, no WhatsApp, numa eventual negociação ali ainda pré, né, judicial, seja pela equipe de cobrança interna da empresa ou já numa equipe terceirizada. Enviar e documentar essa cobrança é muito importante. A gente utiliza muito o envio da notificação extrajudicial, já eventualmente ali dando indícios para ele, né, de eventual fraude que exista, de eventual existência ali da possibilidade de um esvaziamento patrimonial, obviamente sem antecipar nossas estratégias, né, mas mais para forçar ele a uma negociação extrajudicial. Então, esse momento ali, ele é bem importante, que a gente chama de etapa prévia ao ajuizamento, né? Que é a colhida dessas evidências que começa lá ainda, quando, como eu falei para vocês, no mapeamento do devedor e na própria concessão do crédito, né? Quando a gente vai ajuizar uma ação e a gente já tem todas essas informações, o nosso pedido para o juiz ele fica muito mais claro. Eu consigo, por exemplo, já numa petição inicial, pedir uma liminar para poder fazer o bloqueio de bens. Isso sem ouvir o próprio devedor, né? Fazer o arresto, sequestro, e depois já registrar isso, por exemplo, no cartório de imóveis, sem que ele tenha tido conhecimento disso antes, né? Ele vai tomar conhecimento no momento em que ele receber ali a, 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 a intimação dessa decisão. Então, é muito importante a gente fechar esse cerco, né, antes mesmo de entrar com a ação judicial, para a gente pegar esse devedor ali, que muitas vezes é bem esperto, mas desprevenido. Então, usar muito linhas de tempo, usar muito elementos visuais, né, provas para o juiz, faz com que ele tenha uma maior disponibilidade em deferir esses pedidos, né, que seriam mais agressivos em relação ao devedor. Então, é muito importante essa colheita de indícios mesmo. De uma forma geral, a gente tem uma série de ferramentas que estão disponíveis, né? Algumas elas podem ser consultadas e as informações solicitadas apenas com ordem judicial e outras não. Outras a gente pode fazer de forma extrajudicial. Eu trouxe um compilado básico aqui para vocês, todos baseados em casos concretos que a gente utilizou, que são esses casos que eu comentei aqui rapidamente antes, né? Mas eu chamaria atenção aqui para dois pontos que realmente hoje em dia têm nos ajudado bastante. O primeiro são as redes sociais, né? E as informações que constam de forma mais espalhada na web, fazer essa mineração de dados, né? Ou através de uma IA, ou mesmo numa pesquisa mais, vamos dizer assim, artesanal, né? De forma pessoal, ela é extremamente importante e tem trazido ali bons frutos. Ontem mesmo eu até comentei com a minha equipe aqui, mandei para eles, eu estava pesquisando na internet ali sobre um determinado devedor, que é até um crédito do escritório, e aí ele tinha se candidatado, né, a vereador numa determinada cidade aqui no interior do Goiás, e aí eu fui atrás do registro dele de candidatura e percebi que ele tinha feito, e lá tem, né, toda a movimentação financeira relacionada à candidatura, né, à eleição, e eu percebi que ele fez uma transferência bancária, e lá tem o comprovante, de uma conta que não tinha sido rastreada pelo Bacen Júdice. E aí eu já pedi para as meninas, olha, ele fez um Pix aqui para a conta dele de campanha, né? Porque você tem que abrir um CNPJ específico para receber esses valores para a campanha, que não tinha sido rastreado pelo Bacen Jude. E a gente vai até ver um pouquinho mais na frente por que isso acontece. E pedir também para que esse pedido fosse feito com sigilo, ou seja, né, para que fosse oficiado ali as chaves, o Banco Central, para que formasse as chaves Pix e já fizesse os bloqueios necessários nessas contas, e que isso fosse feito em sigilo justamente para não alertá-lo, porque muitos dos devedores utilizam essas plataformas, ou as fintechs, enfim, que não tem muitas vezes um cadastro com o Banco Central para fazer a movimentação financeira. Então, foi um caso aqui que a gente utilizou. E, assim, realmente, rede social, dados de uso de mineração de dados com base em inteligência artificial, hoje tem sido assim muito importante, além dos próprios pedidos usuais que a gente pode fazer para o juiz, tá? Em relação especificamente ao Pix, eu trouxe aqui para vocês, mas para que
se entenda por que o Sisbajude, por exemplo, ele não pega uma conta que está ligada a uma chave Pix. Hoje a gente já tem um cadastro uma lista, né, de empresas que atuam apenas de forma online, já cadastradas no Banco Central, mas muitas outras não estão cadastradas. E você vê aí, do dia para a noite, vários bancos, né, online, várias fintechs surgindo. Então, é muito importante fazer esse bloqueio, pedir também esse bloqueio, vinculados à chave Pix, né? Celular, e-mail, CPF. Não só porque isso pode te ajudar a identificar novos contatos, inclusive para falar com o devedor, mas também achar numerários que não vão ser pegos pelo Sisbajude, em função desse cadastro, né, que a gente pode não ter em relação a essas outras contas. Alguns juízes, é um pedido relativamente novo, tá? E alguns juízes, eles têm uma resistência, eles entendem que o Sisbajude, ele já bastaria para fazer essa localização, mas a gente tem ali instruções normativas, resoluções do Banco Central sobre PIX e a própria lista mesmo, né, de empresas que estão cadastradas, que podem fazer prova para o juiz que não são todas as empresas que estão abarcadas e que, por isso, seria necessário fazer essa pesquisa. Então, é um pedido realmente muito importante e sempre que possível pedir com sigilo para que isso não alerte o devedor. Então, em resumo, gente, até para nos caminharmos aí para o final da palestra, que já tem quase uma horinha aí, a ideia é a gente ter esse ciclo em qualquer cobrança, né, em qualquer processo de cobrança que a gente vai fazer. A eficácia da cobrança, para mim, ela está intrinsecamente ligada a esse ciclo, que é você primeiro investigar, você não executa, você não entra com ação judicial sem ter todos os dados, sem investigar primeiro, né, sem analisar os indícios. Porque isso vai fazer com que você peticione, com que você entre com uma ação que seja mais precisa, né, com pedidos que sejam mais direcionados, até para auxiliar o juiz, né, nas decisões que vão ser proferidas. E esse monitoramento constante durante o processo é que efetivamente vai culminar numa satisfação do crédito ou não. Esse movimento, né, constante ali, em função do tempo, que a gente sabe que às vezes joga contra, né, é muito importante. Né? E se eu pudesse fazer assim, um checklist, se vocês quiserem depois, eu compartilho esse checklist com vocês, do que a gente precisa, né, em cada uma dessas fases, até chegar no judicial, eu poderia resumir isso aqui em objetivos. Então, numa fase pré-jurídica ou extrajudicial, o nosso principal objetivo é investigar. Obviamente, negociar para tentar ali receber aquele crédito o mais rápido possível, sem precisar de um advogado, sem precisar de uma ação judicial, até evitando custos. Né? Mas, nesse momento, a gente precisa investigar, negociar e formar um dossiê ali antes de ajuizar. E aí, aqui o resumo de tudo que a gente falou. Né? A gente precisa identificar o devedor, ter todo o contexto dele, fazer já as buscas de bens. Existem várias plataformas hoje que fazem essas pesquisas mais simples. Né? Existem outras plataformas, né, outras empresas que já fazem uma pesquisa mais aprofundada, elas são mais caras, e aí, a depender do valor do crédito, vale a pena. São pesquisas bem profundas, mas elas são realmente bem custosas. Né? Em média, você vai gastar e você vai despender entre 20 mil e até às vezes 50, 60 mil reais numa pesquisa dessa, então o crédito ele precisa realmente ser bem relevante, mas é uma pesquisa que você fica até com medo, sabe? Meu Deus, existe isso? Porque realmente eles levantam todas as informações. Mas na maioria das vezes, no ordinário, as plataformas que hoje já existem, as medidas que o próprio advogado pode tomar, já são suficientes para a gente ultrapassar esse objetivo dessa fase pré-judicial. Né? Ainda nessa fase extrajudicial, a gente vai negociar com inteligência, é muito importante a gente entender qual que é o melhor canal, né, para fazer uma mediação, uma negociação. Tem devedor que não gosta de ser contactado pelo WhatsApp, tem devedor que prefere ser contactado por e-mail, tem devedor que prefere ligação telefônica. O tipo de devedor, você precisa identificar qual é o tipo de devedor, se ele é um devedor sazonal, se ele é um devedor realmente contumaz, você precisa entender quem é o devedor para poder saber negociar, né? E aí preparar
as provas que serão necessárias, eventualmente, numa fase judicial. Quando a gente chega nessa fase de pré-ajuizamento e de ajuizamento, a gente já vai apurar toda essa pesquisa que foi feita, né, para que a gente tenha uma base sólida ali, já com uma estratégia definida agressiva, porque a gente já tem vários elementos ali para indicar para o juiz, e de preferência já pedir ao juiz decisões, né, através de medidas liminares, que possam garantir de imediato a satisfação do meu crédito. E isso só vai ser possível se a gente cumprir bem aquela etapa anterior. E além da gente ter essa etapa pré e essa etapa judicial ali, inicial do ajuizamento, a gente tem a fase da investigação complementar e a penhora efetiva, que entra muito essa penhora criativa, né, que são essas medidas típicas e atípicas, né, que são feitas aí no processo, com esse acompanhamento constante que precisa ser feito aí pelo advogado em relação a esse processo judicial, tá? Isso continua, como eu falei, pela fase do monitoramento, a gente precisa manter a pressão, não deixar a execução esfriar ali em nenhum momento, né? A gente precisa a todo momento refazer essas pesquisas, refazer os pedidos para o juiz, tentar a todo momento o contato com esse devedor, né? Ter bastante insistência ali em relação à localização e a negociações, pedir audiência, né, para poder, eventualmente, quando o devedor tem, principalmente advogado constituído no processo, ou seja, ele está atuante, ele está se defendendo, para que a gente tente chegar a uma composição, muitas vezes ali diante do juiz é possível fazer negociações, então uma estratégia que a gente também tem utilizado. Se eventualmente a gente chegar numa etapa em que a gente não conseguir, né, penhorar ou ter sucesso em nenhuma dessas medidas, existem ações ali que mesmo assim a gente pode tomar para poder pressionar, vamos dizer assim, como se fosse uma última pressão de negociação. A gente tem a possibilidade, quando a gente está só executando uma pessoa jurídica, da gente desconsiderar aquela personalidade da pessoa jurídica para atingir o sócio, né, numa desconsideração da personalidade jurídica. Tem um instrumento que é pouco utilizado, que é o redirecionamento da ação principal para o sócio, quando ele não faz a subscrição das cotas, né, porque quando a gente abre uma sociedade, a gente tem ali o estabelecimento de um valor referente ao objeto social. É como se fosse um investimento inicial que eu preciso fazer para poder girar aquela empresa, né? E isso é subscrito pelos sócios. Então, fulano participou com 100 mil reais, fulano com 200 mil, o capital social dessa empresa é 300 mil reais. Se não houve a subscrição dessas cotas, o sócio ele passa a ser responsável pessoal no limite desse valor. Então, muitas vezes é uma estratégia que as pessoas não se atentam e que faz com que o próprio sócio passe a responder por essa dívida. Também é uma forma de pressionar, né? E por fim, a gente tem, inclusive, voltando ainda a outro slide, a possibilidade de pedir a falência e pedir a insolvência daquela pessoa, né? Como última tentativa ali de incomodar para fazer uma tentativa de negociação, forçar uma tentativa de negociação ali e tentar, pelo menos, salvar um pouco desse valor, diminuir um pouco do prejuízo. Então, de uma forma geral, esse é todo o processo que a gente precisa fazer para ter êxito, vamos dizer assim, numa ação executiva. Tá? Eu trouxe aqui no final já para vocês algumas novidades mesmo legislativas. Aqui é um precedente que eu acho que é super interessante de Portugal. Já existe hoje projetos brasileiros em trâmite, né, como o PL do 2412, em tramitação, que se inspirou nessa lei, que é uma lei lá em Portugal que permite à Fazenda Nacional realizar buscas antecipadas e já averbar, né, nos registros públicos antes mesmo do ajuizamento da ação ser distribuída. Isso faz com que a gente tenha uma proteção desse crédito, né? Seria muito interessante se a gente pudesse fazer isso aqui. E existem vários outros projetos de lei, muitos relativos ainda a criptoativos. Na semana passada, semana retrasada, a gente teve o lançamento da CryptoJude, né, que é uma nova plataforma de busca, né, de criptoativos que já pode ser utilizada. Ela ainda não tem um rastreamento, né, de contas que não são aquelas que são reguladas, né, isso ainda é um problema, mas já é um avanço. Então, é bem importante que esses projetos de leis eles evoluam, né, e efetivamente sejam aprovados, para que a gente tenha um suporte melhor e essa plataforma possa ser utilizada com uma eficiência maior.
né? Algumas normas, né, que já foram sancionadas, como o Marco Legal das Garantias, que já possibilita aí a retomada do bem quando você tem uma alienação fiduciária. Então, hoje já é possível fazer uma execução extrajudicial perante cartórios, que é a retomada desses bens. Isso é super importante. Eu acho que já vai dar um alento aí para quem efetivamente trabalha com isso, né? E existem outras normas, outros projetos de leis, eu trouxe aqui só alguns mesmo, como a título de curiosidade, para que a gente possa ficar atento ao mercado, é sempre muito interessante a ficar atento a essas novidades, né? O que está saindo no momento, para já poder implementar, já para poder executar. Então, assim, desculpa por ter passado o meu tempo, mas realmente é muita informação que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Espero que tenha sido útil, né, esse bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que quiserem fazer, eu estou à disposição de vocês. E também pelas redes sociais, enfim, pelo LinkedIn. Se quiserem entrar em contato comigo, eu ficarei muito feliz. É isso, pessoal. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Não, acho que não, né? Ah, Yara. Pois não, Yara. Acho que não. Acho que não temos nenhuma dúvida, né, gente? Bom, me coloco aí à disposição de vocês. Meu QR Code aí tem um contato do LinkedIn. Espero que vocês tenham aproveitado aí a palestra. É, esse checklist, né? Quem quiser pode entrar em contato comigo que eu compartilho. Eu acho que é bem interessante ter à mão, né, para poder lembrar. E é isso, estou à disposição. Desejo um ótimo restinho de semana para vocês.